A nossa convidada de hoje teve o primeiro contacto com as motos nos anos 90, mas depois foi preciso esperar até aos 30 anos para tirar carta e então sim começar a andar de moto todos os dias. Hoje recebemos Susana Arraes. Susana, muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. A nossa conversa vai se focar naturalmente na tua paixão pelas motas. Se calhar a tua fã até desconhece, ou não, porque tu já andas nesta lida das motas já há algum tempo. Começava por te perguntar, paixão ou razão, as motas? Eu acho que tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Porque é muito apaixonante andar de moto e aquilo. E a sensação é uma coisa muito... que mexe connosco em termos sensoriais, em termos de emoção. Portanto, existe isso e a paixão está claramente lá, mas a razão é muito importante, da maneira como se gera esse entusiasmo, porque se nos deixarmos levar demasiado por essa paixão, é como em qualquer paixão, pode correr muito mal. Exatamente. Qual é o primeiro contacto? Tu te lembras de teres tido com motas? Com motas. Lembro-me de ter, em miúda, de me terem colocado em cima de uma moto e de eu ter achado aquilo incrível. Não sei bem porquê, mas tenho essa memória. Nem sei quem foi, nem sei onde, mas tenho essa memória. E depois lembro-me de ver uma série que dava, que era o Verão Azul, em que eles andavam lá. Uhum. Havia um que andava de moto, sem capacete, por cima. E eu achava... Ele tinha o cabelo comprido, andava com o cabelo ao vento, e eu achava aquilo espetacular. Olhavas para ali e vias aquela liberdade. Aquela liberdade, aquela coisa que eu não tinha... Que eu tinha mais parecido com isso era com a bicicleta. E quando eu comecei a andar de bicicleta foi um bocadinho essa minha liberdade também. E fiquei com essa memória. Depois, mais tarde, na adolescência... Comecei a ter uns conhecimentos, uns colegas que tinham de moto, andavam de moto para a escola. Estamos a falar nos anos 90, não é? Exatamente. Que era aquele boom. Exatamente. Na escola, quase grande parte. Grande parte, sim. Uns tinham umas mais fracas, mas que andavam sempre ali a tentar Tu lembras qual foi a primeira moto que conduziste? Ai, não. Não, por acaso não tenho nada dessa primeira que conduzi, não. Mas foi com amigos? Foi com amigos, sim. Alguns amigos ensinaram-te a andar, então? Sim. Na altura ainda havia essa... Pronto, nós andávamos assim a experimentar. Eu andava muito à pendura. Tu pedias moto aos teus pais? Olha, sabes que é uma história muito engraçada, porque eu nunca tive coragem de pedir aos meus pais para poder andar de moto. Não é que eles me pudessem dar uma moto, que não podiam, coitados, mas de poder ter essa possibilidade de andar a fazer por mim para a ter, porque achei sempre que eles não me iam deixar. Não sei porquê. Quer dizer, na verdade sei, porque há um historial na minha família de corridas, de ralis, de aceleração, de carros, motores, e portanto o meu pai foi corredor de rally, ganhou prémios em Angola. Os meus irmãos também sempre gostaram muito de carros e conduzir e portanto, nós víamos a Fórmula 1 e as várias provas e portanto tudo o que tivesse a ver com motores e carros e aceleração e tal. Portanto, eu sabia que havia ali um potencial ADN de acelerar e se calhar foi isso que me fez nunca arriscar com os meus pais. Quando eu finalmente comecei a andar de moto, já quando tirei a carta já mais velha e comecei a andar de moto, o meu pai estava super entusiasmado com isso. E portanto foi uma surpresa, eu de repente percebi, afinal se calhar devia ter arriscado. Se calhar devia ter pedido. Mais cedo. Mas nunca sentiste que, epá, eu gostava de ter uma moto para ir para a escola? Sim. Eu pensava que seria muito prático ir de moto para a escola, que seria muito, lá está, desse lado da liberdade e daquela sensação que eu queria ter de andar. Eu tinha alguns amigos que tinham moto, portanto havia aquela ideia, eu também quero. Mas aproveitava também muito isso, de andar com os amigos e portanto, fui-me desenrascando. Até ter começado a perceber que havia alguns comportamentos assim um bocadinho de risco e malta que se esticava um bocadinho
na sua relação com a moto, na sua paixão. Sim, E assustei-me um bocadinho com isso. E tens assim algum momento que... eu soube de alguns casos particular? em que houve uns acidentes muito dramáticos e isso assustou-me um bocado. E pensei, eu não vou querer isto. Para já deixei de andar à pendura e depois travei completamente essa coisa de querer tirar a carta de moto. Portanto, eu tirei a carta de condução logo a seguir a fazer 18, portanto, assim que pude, mas não o tirei de moto. E decidi que só mais tarde é que eu iria fazer. Mas isso é interessante e demonstra aqui alguma postura, alguma dura, tu teres essa noção de... Pá, ok, se calhar eu vou-me esticar aqui um bocadinho. Pois, eu acho que tive medo de... Isso deve-se muito, se calhar, ao teu pai de ser piloto na altura. Se calhar tinhas uma noção de velocidade e de perigo e o que é que eu tinha uma noção de que a que velocidade e que o perigo e que os comportamentos de risco trazem, de facto, podem trazer consequências graves, não é? E uma coisa é ter, lá está, capacidade, a maturidade para saber o que se tem nas mãos e como lidar com isso. Eu, se calhar, tive a maturidade para saber que, se calhar, ainda não tinha maturidade para ter carta de moto. E, portanto, só tirei aos 30. Que engraçado. E o teu pai tinha moto, os teus irmãos Meu pai tinham? teve moto antes de eu existir, mas os meus irmãos nunca tiveram moto, mas sempre gostaram, mas principalmente os carros, para mais os carros. E passamos aqui muitos anos, até que aos 30 anos, finalmente, Sim, decides. já depois de ser mãe e depois de sentir que voltei a ter essa vontade, voltei a pensar, e agora? Agora é que é? E foi fantástico, porque foi como se me tivesse dado assim um boost de energia, de vitalidade, de juventude e voltar a fazer aulas de código e de condução, portanto, voltar a passar por isso, não é? Aos 30. Mas tu tiveste de tirar a carta nessa altura, não tinhas Sim, carta ainda? eu tinha carta de condução de carro, não é? Sim, portanto, sim, eu tive sim. que fazer a parte de moto, tive que fazer todo o código, portanto, toda essa parte, mas que eu achei, e apesar de ser possível andar com os 125, com a carta de condução e de carro, eu acho que é fundamental uma pessoa passar pela formação do código específico de moto e poder ter aulas, porque a condução tem muito mais do que apenas saber pegar, não é? Pegar Claro. na máquina e usá-la tecnicamente. Há todo o comportamento, não é? A atitude. E saber o código específico é muito importante, saber aprender aquelas dicas, as regras, que eu vejo muita gente a fazer erros horríveis, a pôr em risco muita gente com o seu comportamento e creio que é mesmo por falta dessa formação. Eu acho que é bom haver essa possibilidade de se andar de moto dos 125, acho que é bom, mas acho que as pessoas deviam ter mais iniciativa para procurar saber. Então, como é que eu vou pegar nisto, não é? Quais são as regras? Mas pronto, isso é como qualquer... Tu sempre foste muito consciente nesse aspecto. Sim, se calhar, mas eu gosto da condução preventiva e atenta, já nos carros eu sou assim, porque eu também sei que gosto de acelerar, ou gostava agora menos, mas sentia sempre o pé pesado, mas sei a diferença de ter uma condução preventiva e atenta. O que é que tu sentes quando andas, por exemplo, na cidade? Na cidade, olha, sinto também que a maior parte dos automobilistas também não tem uma atitude boa na estrada em relação às motas, ou em relação às bicicletas, ou em relação aos peões, não é? Mas as motas em particular, muitas vezes há até uma certa má vontade. Uma animosidade, não é? Curiosamente, eu acho que à medida que foi havendo mais motas e mais 125 e mais gente a andar de moto, eu acho que isso melhorou imenso. Já se vê pessoas a afastar, a deixar passar e percebe-se quem é que tem esse olhar atento, quem é que tem esse lado também. Eu acho que mudou para melhor, claramente. Achas que o facto de andares de moto te torna mais atenta ao que te rodeia? Eu acho que sim. Eu, a partir do momento em que passei a andar regularmente de moto, eu passei não só
de moto, mas de carro ou a pé, passei a ter muito mais atenção a várias coisas, não é? Mesmo porque o tipo de... E isso também é uma das coisas que é especial no andar de moto, que é o tipo de atenção e de percepção e de relação com o mundo é outro. É outra coisa, porque é muito mais sensorial, as coisas estão muito mais... Nós não temos uma carapaça, não é? Entre nós e o mundo. E, portanto, há uma relação com as coisas que é muito mais forte. Obriga-te a estar mais E isso alerta, obriga não a é? essa atenção, não é? E eu gosto disso, eu gosto dessa relação especial que se tem acontecendo de moto com as temperaturas, com o ar, com os cheiros, eu gosto muito desse lado sensorial da experiência, se calhar tem a ver um bocadinho também com a minha vida profissional e a minha formação profissional, portanto, também isso, e a relação com o espaço e a relação com o movimento é uma coisa que eu acho que é verdadeiramente especial. Buscas inspiração nas motas para algum trabalho ou uma coisa que precises de fazer, vais andar de moto para pensar, para refletir, para Já ganhar aconteceu inspiração? bastante, já aconteceu bastante e procurar essas viagens, digamos assim, para fazer também uma viagem mais interior, quer por razões mais pessoais ou mais profissionais, mas curiosamente eu lembro-me uma vez de ter pegado na moto exatamente para ir espairecer e exatamente por causa dessa sensação tão perto com as coisas e com o mundo, de ter tido uma epifania para um trabalho que eu estava a fazer. Já fizeste algum trabalho onde Andava de moto. onde andasses de moto? Já, pronto, isso é uma história muito engraçada. E essa em particular, óbvio que eu tive uma espécie de um acidente, que não foi bem um acidente, foi a moto caiu, não estava bem colocado o descanso e caiu-me em cima da perna e eu parti a perna mesmo antes de começar as gravações de uma novela. Portanto, eu levei muito à letra o break a leg. Muito literal. E mesmo antes da estreia, pronto, na altura foi dramático, eu estava mesmo preocupada, assustada, triste e perdi esse trabalho. Tive que ser operada, pronto, etc. E não fiz esse trabalho. E nesse momento eu fui obrigada a parar, fui obrigada a pensar um bocadinho na minha vida e pensar também o que é que o mundo me está a querer dizer com isto, não é? Para, tens que parar, tens que refletir. Se calhar estavas aí depressa demais, não foi um acidente de velocidade, porque a moto estava parada, mas sim, mas em termos de vida, obrigou-me a refletir e a parar. E isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu faço com essa analogia da velocidade. Eu precisei mesmo de fazer essa paragem e foi muito importante, porque eu refleti muito, eu fui obrigada a ter uma perspectiva diferente em relação às coisas, mesmo em relação à minha vida profissional e pessoal. E, curiosamente, eu não fiz esse trabalho, mas fui fazer um outro que provavelmente não iria acontecer se não me tivesse acontecido isso, que é uma novela que se chama Mulheres e que está agora a ser outra vez a passar na TVI, em que a minha personagem era motar. E, portanto, eu voltei a pegar numa moto por causa dessa personagem. Portanto, depois dessa situação toda... Não ficaste, de certa forma, zangada com as motas? Não fiquei zangada. Demorei algum tempo a sentir-me segura, mais por causa da estabilidade da perna, porque tive a fazer fisioterapia, essas coisas todas. Mas fiquei um bocadinho, pronto, insegura, não é? Mas sabes que eu tenho a sorte de ter tido o meu primeiro acidente de carro, foi só estúpido, como são normalmente, mas foi daquelas coisas que bati de frente estupidamente, e no carro do meu pai. Eu consegui pôr uma parte do carro para dentro e o carro não andava e eu fiquei para morrer e tendo um ataque de pânico. Na altura não havia telemóvel, portanto fui procurar um telefone para ligar e o meu pai aparece com o meu irmão mais velho e saem do carro do meu irmão a bater palmas. E a rirem-se de mim, a bater palmas. E eu fiquei a olhar para eles. Parabéns, é a tua primeira vez! E eu fiquei assim, muito sem saber como reagir. Eles conseguiram voltar a pôr o carro a trabalhar, porque também têm essa prática. E o meu pai obrigou-me a conduzir imediatamente. E todos os dias de manhã me chamava, bora. Para não ficares com aquele trauma, não é? E, portanto, como tenho felizmente essa experiência, essa educação, eu também sabia que eu tinha que voltar rapidamente à moto
para não ficar com esse trauma. Portanto, assim que eu estivesse mais estável, iria querer andar de moto. Mas verdadeiramente a pegar assim numa moto pesada foi por causa da personagem que eu tive que voltar a pegar e para me poder sentir segura e fazer a personagem. Qual é o tipo de moto que tu gostas mais? Eu acho que depende das coisas, não é? Eu gosto muito da sensação de segurança e estabilidade e força para fazer fazer quilómetros. E gosto de sentir que tenho tempo de ir nisso, de estar sem muito trânsito e sem muita curva e contra curva. Gosto dessa sensação. Portanto, gosto desse tipo de moto que me dê isso, mas em cidade, e é onde eu ando mais, apesar de tudo, eu gosto de uma moto ágil, não é? E gosto de uma moto que seja prática para isso. Eu tive durante bastante tempo uma moto muito leve, que era uma 125, mas era alta, tipo motocross, mas de cidade, e era das motas mais fáceis de andar aqui, que eu trepava tudo para o castelo e para todo lado, nunca tinha problema nenhum com aquilo. Agora, quando eu ando a fazer piscinas para ir para os estúdios, para gravar e não sei o quê, aborrece de morte e não dá, não é? Portanto, aí já pede outra coisa. Lá está. Acho que depende um bocadinho. Qual é maioritariamente a utilização que fazes na moto, hoje em dia? Hoje em dia? Bom, hoje em dia, o que é curioso, tenho pela primeira vez na vida, tive que aprender a andar que não sabia, uma Vespa, que tem 40 anos. E que foi-me oferecida e que foi assim um presente maravilhoso e muito, muito especial. E, portanto, eu tive que aprender a andar. Eu nunca tinha andado nem com aceleras, nem com... Eu achei aquilo tudo muito, muito novo para mim. E, portanto, é a moto que eu tenho agora. É um bombonzinho, aquilo é assim uma coisa especial. E gosto de fazer passeios com aquilo. Lá está, depende do tipo de moto, também é o tipo de experiência e tipo de utilização. E costumas fazer algumas viagens? Já fizeste? Gostas? Não, isso é uma coisa que eu tenho muita pena nunca ter feito. Tentei várias vezes, inclusive da primeira vez que eu falei sobre isso, falei com um colega, que foi meu colega de curso e ator, que morreu ano passado, o Filipe Duarte. E ele tinha uma moto maravilhosa e nós falávamos muitas vezes sobre a viagem que íamos fazer. E nessa lógica, porque havia também esse lado da viagem, que é uma viagem que pressupõe também uma viagem interior, não é? Sim. E, portanto, havia esse plano. E tenho muita pena não ter Com feito. tudo o que aconteceu, achas que essa viagem vai acontecer? Acho que ainda vai acontecer. E vai ter um sabor ainda mais especial. Vai ter um sabor muito especial, tenho a certeza. Só os três. Tu, a moto e o Filipe lá em cima. Há de ser. Está nos planos. Está nos planos. Conta-me assim um momento caricato que tenha acontecido de moto, que por ser se calhar um bocadinho Olha, pateta, já me aconteceram, sim, mas patéticos também, já me aconteceram várias coisas. Isto das mulheres andarem de moto, não é? Agora já é muito mais comum, ainda bem. Mas no início, quando eu comecei a andar de moto, eu senti o estigma, sabe? Eu senti duas coisas. Primeiro, aquela coisa de surpresa que é uma mulher com um motão, assim, como se não fosse possível, não é? Como se eu não tivesse unhas para tocar aquela guitarra. Por outro lado, não sei porquê, também a reação do machista, percebes? De ver uma mulher em cima da moto e acharem que têm o direito de mandar todo tipo de... Isso, já sentiste assim alguns abusos, assim? Sim, mas sim. De que estilo? Bocas? Sim, bocas. De verem que és mulher e tentar ali... Exatamente, por verem que provocar de alguma forma, né? De se mostrarem. E depois, porque como lá está, numa moto estamos mais desprotegidos também, não é? E portanto, achavam que se calhar podiam mais facilmente mandar bocas, mas já tive com outras coisas também muito engraçadas, desde... olha, tenho uma história maravilhosa, que foi uma vez, eu estava com uma Bonneville e parei na Almirante Reis. E parei e tirei o capacete e veio uma senhora
não sei, ela tinha para aí uns 80 anos, que ela depois disse-me, com os sacos das compras, não sei o quê, e olha para mim e diz assim, sim senhora, eu também era toda para a Frentex. Mas olha, tivemos ali uma conversa maravilhosa, a senhora a contar-me a sua vida, à conta daquilo, e ela, força, muito bem, muito bem. E continua a descer a Almirante Reis, e eu fiquei deliciada com aquela conversa. Lá está, às vezes as coisas... Ela sentiu mesmo um momento especial para ela e para mim foi também à conta disso. Né? Isto também já me permitiu encontros muito, muito interessantes. Sempre quiseste ser atriz? Aconteceu por acaso? Aconteceu-me, não. Aconteceu-me algumas, umas coisas aconteceram, outras fui empurrada. Assim como nas motas, né, e dos carros e das acelerações e desse lado... Meu pai também teve um lado de fazer teatro amador e locução de rádio, etc. E, portanto, eu também tive sempre assim um bocadinho de curiosidade por isso. Um dia, na escola, vi um cartaz a dizer queres fazer parte do grupo de teatro e não sei bem porquê. Estamos achei a falar que tive no que sim. secundário. No secundário, exatamente. E, portanto... Tinha 15 anos, por aí, e olha, quando dei por mim, já estava completamente apaixonada por aquilo. E aquilo que me fez de autoconhecimento, de crescimento, de aprendizagem, foi tão forte, que eu nunca mais consegui largar. E depois, a partir daí, E depois as coisas nunca aconteceram. mais paraste. E depois foram acontecendo. Só que, entretanto, não te limitaste só à representação e apostaste também na tua formação, tens um curso superior e tudo mais. Sim, não, tu eu fiz a formação. Também bastante da parte da educação, de ensinar. Sim, lá está. Exatamente por causa da experiência que eu tive na escola, ter sido tão forte, eu fiquei com essa ideia de que eu também queria proporcionar isso a outros. E, portanto, eu fiz a formação de atores, que era bacharelato na altura, e depois com mais 2 anos fazia licenciatura em Teatro e Educação, e comecei a dar aulas. Eu sabia que queria muito também fazer isso por outros. Falta-te fazer alguma coisa que ainda não fizeste? Tudo. Falta-me fazer tudo. Eu não te vou deixar ir sem fazer aqui a nossa rubrica de 20 à hora, que são 20 perguntas de resposta direta. Ui. Então, vamos começar. Capacete aberto ou fechado? Fechado. Equipamento imprescindível? O casaco, o capacete, as luvas. Estilo de moto? Que me permita viajar. Viajar. Com ou sem pendura? Sem. Numa palavra, o que mais gosto nas motos é... A relação com o mundo e a liberdade. O que menos gosto é... Os outros. Costumas cantar com Costumo. o capacete Costumo. e falar sozinha. Muito. Gostas de andar depressa ou devagar? Eu gosto de andar depressa, mas ando devagar. A minha avó sempre me disse, devagar para chegar depressa. E é o que eu faço agora. Cidade ou viajar? Falta viajar. Automáticas ou manuais? Manuais. Já te entrou uma abelha para o capacete? Abelha não, mas já me entrou muita coisa. Já comeste algum mosquito? Sim. Já te queimaste no escape? Já, claro. Já deixaste cair a moto para o lado? Sim, tenho parafusos para comprovar. Já caíste? Sim, também. Já caíste num carril de elétrico? Quase. Sozinha ou em grupo? Eu não tenho muita experiência do grupo, portanto vou querer o grupo. Só custa o primeiro risco? Pois, o primeiro custa muito, sim. Mas eu acho que me custa todos. Potência ou elegância? Eu gosto da elegância também. Muito bem. Estás a ver? Não custou nada. Superaste a prova com sucesso. Já chegámos ao fim, mas eu tenho aqui uma oferta do nosso patrocinador, a Liquimoli. E muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada. Foi um prazer ter-te aqui. Quanto a nós, já sabem, até daqui a uma semana e até lá, deixa rolar. Obrigado. Obrigada.